Agora essa chamada está sendo gravada. Boa noite. O livro é História da Igreja, André Mille. O assunto é Clericalismo, Ministério e Responsabilidade Individual. Deixa eu baixar aqui um pouco. Admite-se que as epístolas de Inácio foram escritas apenas alguns anos após a morte de João, e que o escritor deveria estar intimamente familiarizado com o pensamento do apóstolo, e que, em suas epístolas, ele estaria apenas apresentando seus pontos de vista. Por isso é dito que o episcopado é contemporâneo do cristianismo. Mas pouco importa, comparativamente, por quem elas foram escritas, ou o tempo preciso em que foram escritas. O que importa é que essas cartas não fazem parte das Escrituras, e o leitor deve julgar o caráter delas pela palavra de Deus e a influência que tiverem na história da igreja. O pensamento do Senhor, no que diz respeito à sua igreja e à responsabilidade de seu povo, deve ser aprendido por sua própria palavra e não pelos escritos dos pais. Por mais pioneiros e estimados que sejam. E aqui pode ser interessante citar, antes de deixarmos este assunto, alguns trechos da palavra que o leitor fará bem em comparar com os extratos dos textos dos pais, citados anteriormente. Esses trechos da palavra se referem ao ministério e responsabilidade individual cristã. Assim, aprendemos a grande diferença entre ministério e ofício, ou melhor, entre ser estimado por causa de suas obras e não meramente por seu ofício. Qualquer comentário pode interromper. O irmão reunido ao nome do Senhor. No Evangelho de Mateus, do versículo 45 do capítulo 24 até o versículo 31, do capítulo 25, temos três parábolas, por meio das quais o Senhor instrui os discípulos quanto à conduta deles durante sua ausência. Vamos lá. O assunto da primeira parábola é a responsabilidade do ministério dentro da casa, na igreja, a qual casa somos nós. Hebreus 3, 6. Assim lemos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servido assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mateus 24, 45, 47. O verdadeiro ministério é do Senhor e dele apenas.
Isto é o que temos que observar, tendo em vista o que aconteceu no próprio início do cristianismo. E ele se importa com a fidelidade ou infidelidade em sua casa. Seu povo é próximo e querido ao seu coração. Aqueles que foram humildes e fiéis durante sua ausência serão feitos governantes sobre todos os seus bens quando ele retornar. O verdadeiro ministro de Cristo tem de tratar diretamente com o próprio Cristo. O cristão não é mercenário de algum homem ou de algum grupo particular de homens. Bem-aventurado aquele servo que o seu senhor, quando vier, achar servindo assim. A falha do ministério é também dita e tratada pelo próprio Senhor. Algum comentário? Mas, se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios. Mateus 24, 48 e 49. Ele dá uma pausa aí. Este é o outro e triste lado do quadro. O caráter do ministério é grandemente afetado pela resistência ou rejeição à verdade da vinda do Senhor. No lugar de serviço dedicado à família, com seu coração voltado para a aprovação do Mestre em seu retorno, a presunção, tirania e mundanismo. A condenação de tal, quando o Senhor vier, será pior que a do mundo. Ele destinará a sua parte com os hipócritas, o mesmo lugar de Judas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 24, 51. Tais são as temíveis consequências do esquecimento quanto ao retorno do Senhor. Mas isto é mais do que mero erro doutrinal ou uma diferença de opinião sobre a vinda do Senhor. Estava no seu coração, sua vontade vinha dali. Ele desejava em seu coração que o Senhor ficasse longe, como se sua vinda fosse estragar todos os seus planos e acabar com toda a sua grandeza mundana. Não é esta uma imagem tão verdadeira do que aconteceu? E que lição solene para aqueles que tomam para si um lugar de serviço na igreja. A mera nomeação de soberania ou a escolha do povo não será suficiente naquele dia, a menos que eles também tenham sido escolhidos do Senhor e fiéis em sua casa. Coisa séria.
Dá uma pausa aqui. Eu não sei não, se nos capítulos anteriores ali ele já vinha falando sobre os pais da igreja, porque ele começa falando aí do Inácio, né? E depois continua falando desse caráter aí do ministério. Lógico que ele está colocando aí o fato de que muito cedo na igreja o, o clericalismo, né, vamos dizer assim, a formação de homens tomando uma posição elevada entre os irmãos, e grupos de homens fazendo isso, isso aconteceu de forma muito rápida. Então, a gente está vendo aí Inácio, ele diz ali que Inácio acho que chegou a ser contemporâneo de João, alguma coisa dessa, ou foi logo depois que João faleceu, Inácio já estava aí um dos irmãos aí, ou varões que se destacaram na igreja, a ponto de ser chamado um dos pais da igreja. Mas a gente vê que essa questão aí do clericalismo, ela começou muito cedo na igreja. Está falando, né, que Inácio, as epístolas de Inácio foram escritas apenas alguns anos após a morte de João. E aí a gente lembra que lá na primeira carta, primeira carta às igrejas, das 7 igrejas lá em Apocalipse, em Efésios, ali já chamou a atenção daqueles que seguiam ou que estavam seguindo a doutrina dos nicolaítas, né? Depois, exato, então, aí fala deles que já havia aí essas obras do Nicolaíta, ainda não era uma doutrina, né? Acho que se torna doutrina, acho que lá nas outras cartas, mas aí está falando das obras nicolaítas. Então a gente vê na primeira carta e na primeira igreja aí que é enviada a epístola, e a gente sabe que no contexto aí está falando do primeiro período aí da igreja, vamos dizer assim, primeiro templo da igreja, então já existia essa obra dos nicolaítas. Nicolaítas, sempre relembrando aqui, eles traz a ideia, né, daqueles que buscavam seguidores para si, né? Era essas obras aí dos nicolaítas. E aí depois se colocou aí mais na frente que vira de obra, vira uma doutrina, né? Você destacou até aí mais na frente. Assim tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Aí já é em qual igreja aí? Já é em qual carta aí? Já a carta a Pérgamo, que é a terceira, né? Tem Éfeso, depois Esmirna e depois Pérgamo, certo? Depois de Éfeso vem Esmirna e aí depois vem Pérgamo. Esmirna a gente viu, né, que sofreu aquela tribulação de 10 dias, que foi aquela período de perseguição de pelo menos 10 anos do Império Romano, que o Senhor assim permitiu para que eles, né, voltassem, vamos dizer assim, voltasse o seu coração de novo para o Senhor, porque lá na carta a Efésios eles estavam deixando o primeiro amor, e o Senhor assim corrigiu eles através dessa tribulação aí de 10 dias. Mas aí depois vem a Pérgamo, e a gente vê aí em Pérgamo aparecendo essa doutrina dos nicolaítas. Deixou de ser uma obra que estava acontecendo ali no meio deles, né? Alguns ali querendo um destaque, querendo seguidores, deixou de ser uma obra para se tornar, então, uma doutrina.
Ou seja, o que significa isso? Um pensamento organizado, um pensamento estruturado, de que, né, os irmãos teriam que ter outros irmãos superiores, né, mais destacados para estar conduzindo a igreja. Então, daquilo que era uma prática de um ou outro que acontecia ali no início da igreja, passou passou a ser uma doutrina, um pensamento organizado, estruturado e até escrito, como a gente viu ali, que a primeira carta, né, desse pai da igreja, Inácio, ela foi escrita, essa primeira epístola de Inácio foi escrita poucos anos depois da morte de João. É escrita apenas alguns, né, anos após a morte de João. E o que isso está significando, que essa epístola foi escrita, está significando que, né, aquelas obras do Nicolaítas agora já estavam sendo estruturadas em um pensamento né, escrito, organizado e, vamos dizer assim, e seguido ali por outros cristãos, já que Inácio aí é destacado como um dos pais da igreja, então um daqueles que estavam ali para estar à frente, conduzindo e tendo seguidores que seguiam a ele, né? Então, você vê que isso é uma coisa que aconteceu muito cedo na igreja, na história da igreja. Um pouco tempo depois da morte de João, se considera que João foi o último apóstolo, né, que morreu, vamos dizer assim. Os outros apóstolos já tinham todos morrido, na sua maioria, na sua maior parte, se não me engano, através do martírio. João já morreu de causas naturais mesmo, de velhice mesmo, mas exilado, né, na ilha de Patmos e tudo mais. Mas pouco tempo depois a gente já vê então essa doutrina dos nicolaítas aí organizada e estruturada, ou seja, o clericalismo. Essa estrutura que nós encontramos até hoje no meio do cristão. E que é, hoje, né, uma coisa assim que eles não conseguem, não admitem, não conseguem admitir de que é uma coisa que não está na palavra de Deus. Eles até pensam assim, o Senhor, a igreja não foi formada com essa estrutura clerical que nós temos hoje. Qualquer denominação que você pensar aí, né, não foi feita assim. Né? Lá no início da igreja não existia isso. Mas, eles falam assim, né? Mas a igreja foi desenvolvendo, foi se aperfeiçoando, foi crescendo, foi se modernizando, foi se adaptando às novas desafios do mundo. Eles vão dando um monte de desculpa, né, para dizer que esse sistema clerical é uma coisa que, vamos dizer assim, a igreja desenvolveu na sua caminhada e que hoje vamos dizer assim, também, né, inadmissível que não exista esse sistema clerical. Então, eles pensam assim e não conseguem, né, entender o que a palavra de Deus fala de que isso, na verdade, é um mal. Sistema clerical, né, uma organização, uma ordem de homens, né, dominando sobre os outros irmãos, ordenando outros. É um ministério que é ordenado, que é organizado de forma a ter o domínio sobre os outros irmãos na igreja. Eles não conseguem entender que isso é um mal, que isso não veio de Deus, não veio do Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja, que isso não foi ensinado pelos apóstolos no início da igreja, e que isso não foi dado à igreja. Eles não conseguem entender isso. Por quê? Porque
E isso, né, apoia e dá a eles, né, uma posição elevada no meio dos outros irmãos. E a gente sabe que isso, esse tipo de mal, né, atrai muito, né, porque aquela questão do poder, né, de ter preeminência, de ter uma posição mais elevada, de ser bajulado, né, de ter as pessoas seguindo e, e, e louvando e falando coisas boas e buscando nele alguma coisa dessas pessoas, né? Então isso aí atrai muito o ego do homem, a carne, e a gente sabe que é um mal, que tira exatamente da pessoa do Senhor Jesus Cristo toda a honra, toda a glória que é devida somente a Ele. Então é importante a gente estar bem atento a isso, porque a gente vê que é uma coisa que entrou muito rapidamente na igreja, para se desenvolver ao que nós temos hoje, né? Ela entrou logo, começou logo. Então a gente percebe que é uma artimanha de Satanás, né? Que ele procurou logo introduzir no meio cristão para poder exatamente desviar a igreja a igreja, né, e os irmãos do sentido verdadeiro do ministério, do que é o serviço ao Senhor, do que é o trabalho na Assembleia, na igreja, e de como deve ser, né, como cada irmão deve se comportar nesse ministério, como foi até lido ali na parábola, ou na parábola de Mateus 24, né, que ele coloca ali, né, como foi lido ali. Ali está sendo falado realmente de uma coisa que é mais profética, mas tem um princípio de ensinamento para nós ali, né? Está falando uma coisa mais profética que vai acontecer durante a tribulação, porque, né, esses servos aí que deveriam ser fiéis, serão os judeus lá na época da tribulação que vão seguir ao anticristo, né? E que vão dizer onde está o seu Senhor que não veio, e aí vão maltratar os servos do Senhor, e vão maltratar e vão perseguir, né? E aí quando o Senhor vier, né, porque eles não vão estar esperando a vinda do Senhor, não vão estar esperando o Senhor, mesmo porque eles vão ter recebido o anticristo, né? Eles vão achar que o anticristo é o Senhor deles, mas não vão estar esperando ao verdadeiro Messias dele, o Senhor Jesus Cristo. Mas quando o Senhor Jesus vier, vai, né, dar a devida paga a esses servos aí, que não foram fiéis, né, e vai lançar eles no lago de fogo. Vão ser chamados de hipócritas e vão ser lançados, né, no lago de fogo. Mas aí é um princípio de ensino para nós, né? Ele está colocando aí esse ponto como um princípio de ensino na questão do ministério. Como é que nós devemos servir ao Senhor? Né? Como nós devemos servir ao Senhor? É maltratando os nossos irmãos, aqueles que são servos do Senhor também? Né? Nós somos apenas servos, o Senhor é o Senhor Jesus é a cabeça da igreja. Então, como nós devemos servir ao Senhor? Usando, né, do ministério que o Senhor nos dá para puxar benefícios para nós mesmos, dos nossos irmãos, e impor jugo pesado nas costas dos nossos irmãos? Não, né? Então, é o ensino que está sendo falado aqui, né? O princípio de ensino que serve também para nós hoje, na igreja, na questão do ministério, de como nós devemos servir ao Senhor. Todos irmãos e irmãs também. Né? Vamos lá.
Tem alguns versículos também que ajudam, né, corrobora com esse entendimento. Se eu puder ler lá em Atos, né, Atos 20. Atos 20, a partir do versículo 28, né, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Vamos ver também para que completa também lá em Pedro, segunda carta. Segunda carta, né? Não, 1 Pedro, capítulo 5, Isaac. Então 1 Pedro 5 primeiro, né? Mas eu acho que a segunda carta também fala alguma coisa sobre isso. Mas vamos ver lá então. Primeiro onde? 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 ao 3. Ao 4 também pode ser. Pode ler, Ior. É porque quando você falou, Isaac, eu lembrei desse texto aí, você aí falou Pedro, né? Acho que a mente estavam batendo aí, né? Nas coisas do Senhor. Então aí, e Pedro, você vê, né, Isaac trouxe ali o que Paulo estava falando, né? E aí a gente está vendo agora o que Pedro está falando sobre a questão do ministério, daqueles que têm um ministério na Assembleia, né? De estar à frente das coisas do Senhor, né? Na obra ali, na organização e tudo, que até em Hebreus fala, né? Da gente honrar aqueles que são os líderes, né? Vamos dizer assim, o que está à frente das coisas da Assembleia. E aí Pedro fala assim, aos presbíteros, né? Presbíteros, irmão, pode ser também traduzido como os anciões, como os bispos, né? Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Então perceba aí que Pedro está se fazendo no mesmo nível que os outros presbíteros. Ele fala assim, aos presbíteros, né? Subir um pouquinho, dá. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu que sou também presbítero. Pedro não está se colocando numa posição acima deles. E olha que Pedro era apóstolo. Ele tinha realmente uma posição acima do que os presbíteros, porque até ele ordenava os presbíteros para a Assembleia, né, os apóstolos. Mas olha qual é a atitude, né, o verdadeiro caráter de um servo do Senhor. Ele não se coloca numa posição de superior aos outros. Então, ele diz que sou também presbítero com ele e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, né? Nada de ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Agora a gente lembra lá, né, de Mateus, que aqueles, vamos dizer assim, aqueles maus
servos do Senhor que estavam maltratando os outros e que estavam usando daquele ministério que o Senhor deu para perseguir os outros servos. Lá no final fala que eles são chamados de hipócritas e vão ser lançados no lago de fogo. Mas aqueles que são verdadeiros servos do Senhor e que entendem esse ministério, não, esses estão aguardando a vinda do Senhor, né? Aparecer o sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, e vão alcançar a incorruptível coroa de glória. Então, aí também a gente está vendo Pedro também, né? Trazendo como é que deve ser esse ministério, né? Esse verdadeiro ministério, segundo os pensamentos do Senhor Jesus Cristo para a igreja. Não sei se era esse. Não, é isso também, né? Um ponto importante que a gente nota, né, que lá Paulo em Atos, ele vai falar para não cobiçar a prata, para não cobiçar o ouro, para a veste, e que ele trabalhou, que as próprias mãos, para que o cristão possa diferenciar bem quem são os falsos e quem são os verdadeiros. Aqueles que realmente o Senhor escolheu, ele levantou ali para ser um ancião, né? Para ser um presbítero. Então, como é que a gente vai conseguir identificar? Então, fica bem claro como é um e como é o outro. E você vê que aí também Pedro vai falar sobre a ganância. Então, está falando também que ele não pode ser ganancioso, né? Então, não pode ter domínio, não pode ser ganancioso. O que é que nós vemos hoje? Voltando lá para os nicolaítas, né? O que é que nós vemos hoje? É justamente isso, domínio, poder, ganância, avareza. E estava escrito que isso iria acontecer. Aí 2 Pedro vai corroborar também. 2 Pedro 2, a partir do 1º. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos, não são poucos, tá vendo, irmãos? E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o quê? O caminho da verdade. Olha só o 3. E por avareza, olha a mesma coisa que está lá em Atos, que está em 1 Pedro, agora em 2 Pedro. Olha que as características são iguais. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Vamos para Judas também, né? Acho que Judas também ajuda, né? A entender melhor ainda, né? Judas, primeiro, né? Só tem uma carta, né? Judas, versículo 12, né? Versículo 12. Quem são estes que estavam lá em Atos, 1 Pedro, 2 Pedro? Judas vai falar quem são eles. Judas 12. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Avareza, querer fazer negócio, ouro, velho dinheiro, as mesmas abominações. Estrelas errantes. Tá vendo? Estrelas errantes. Líderes, né? Estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Até aí.
Na segunda parábola, cristãos professos, durante a ausência do Senhor, são apresentados por virgens que saíram ao encontro do noivo para iluminar o caminho dele até sua casa. Vou ler de novo aqui. Na segunda parábola, cristãos professos, durante a ausência do Senhor, são representados por virgens que saíram ao encontro do noivo para iluminar o caminho dele até sua casa. Esta foi a atitude dos primeiros cristãos. Eles saíram do mundo e do judaísmo para ir adiante e se encontrar com o noivo. Mas sabemos o que aconteceu. Ele tarda em vir, e todas elas caem no sono e adormecem. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Mateus 25:6. Desde o primeiro século até o presente, ouvimos muito pouco sobre a vinda do Senhor. De vez em quando, aqui e ali, uma voz fraca podia ser ouvida sobre o assunto, mas não até o início do século XIX. Mas não até o início do século XIX ouviu-se o clamor da meia-noite. Agora temos muitos folhetos e volumes sobre o assunto, e muitos estão pregando isto em quase todas as terras debaixo do céu. A meia-noite já passou, e logo vem amanhã. A restauração da verdade da vinda do Senhor marca uma época distinta na história da Igreja. E como todo reavivamento, foi uma obra do Espírito Santo, por meio de instrumentos de sua própria escolha e por meios que ele elaborou. E quão grande é a longanimidade do Senhor, que em meio a esse grande movimento instituiu um tempo entre o clamor e a chegada do noivo para provar a condição de cada um. 5 das virgens não tinham óleo em suas lâmpadas. Sem Cristo, sem o Espírito Santo habitando nelas, elas tinham apenas a lâmpada exterior da profissão. Quão terrível, solene pensamento, se olharmos para a cristandade a partir deste ponto de vista. 5 dentre 10 são falsas. E contra elas, a porta será fechada para sempre. Como esse pensamento deveria mover a seriedade e energia do evangelismo, e possamos sabiamente aproveitar melhor o tempo que graciosamente foi dado entre o clamor da meia-noite e a vinda do noivo. Na primeira parábola, o assunto é o ministério dentro da casa. Na terceira, é o ministério fora da casa. O evangelismo. Na segunda parábola, é a expectativa pessoal da vinda do Senhor.
com a posse daquilo que é o requisito para ir com ele para as bodas do filho do rei. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Mateus 25, 14 e 15. Aqui o Senhor é representado como deixando este mundo e voltando para o céu. E enquanto ele está ausente, seus servos devem negociar com os talentos conferidos a eles. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. A mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mateus 25, 16 e 17. Aqui temos o verdadeiro princípio e o verdadeiro caráter do ministério cristão. O próprio Senhor chamou os seus servos e deu-lhes os talentos. E o servo é responsável perante o próprio Senhor pelo cumprimento de seu chamado. O exercício de um dom, seja dentro ou fora da casa, embora sujeito às direções do mundo e sempre exercitado em amor e para a bênção, não é de modo nenhum dependente da vontade de um soberano, de um sacerdote ou do povo, mas de Cristo apenas, a verdadeira cabeça da igreja. É algo grave e solene para qualquer um interferir nas reivindicações de Cristo no serviço de seu servo. Focar nisto é deixar de lado a responsabilidade para com Cristo e derrubar o princípio fundamental do ministério cristão. O sacerdócio era a característica distinta da dispensação judaica. O ministério, de acordo com Deus, é a característica do período cristão. Daí o fracasso da igreja professa, quando procurou imitar o judaísmo de tantas formas, tanto em seu sacerdócio quanto em seu ritualismo. Se uma ordem sacerdotal, com ritos e cerimônias, é ainda necessária, a eficácia da obra de Cristo e é posta e causa. É posta a causa. Deve ser isso aqui. De fato, embora não em palavras, isto ataca a raiz do cristianismo. Mas tudo é resolvido pela palavra de Deus. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Hebreus 10, versículos 12 a 14 e o versículo 18. Algum comentário?
É só um breve comentário que a gente pode estar pensando, né, que começando assim no capítulo 24 e indo até o 25, nós podemos notar que o Senhor fala de três palavras, né, que é dos dois servos, das virgens e dos diferentes talentos. Sabemos que elas nos falam basicamente da necessidade de sermos fiéis, né, apesar de que elas são direcionadas para o futuro, né, que se aplica muito ao milênio, etc. Mas elas nos falam sim da necessidade de sermos fiéis, vigilantes, produtivos, que durante a ausência do nosso Senhor. E a gente tem que lembrar também de que fidelidade, vigilância e trabalho são três coisas que acompanham a nossa salvação. E só para não esquecer que não são meios para se chegar a ela, né? Porque sabemos que a salvação ela é recebida exclusivamente por graça, né? Não por nossos esforços, e que só o sangue de Jesus mesmo é que foi derramado na cruz que pode nos purificar, né, dos nossos pecados. E a gente pode perceber também que o foco dessas três parábolas, ela fala da nossa atitude, né? Da fé que nós professamos em Jesus durante a sua ausência, né? E porque nelas a gente pode observar que Jesus ele é representado como representado respectivamente pelo Senhor, né? Dos servos, pelo noivo, pelo homem que viaja e deixa recursos para seus servos multiplicarem, né? Ou seja, nas três a gente pode encontrar aqueles que são fiéis e aqueles que apenas professam a fidelidade, que na realidade não existe. E na primeira parábola a gente nota, né, o servo que vive na expectativa do seu senhor, a qualquer momento, né, no caso. E, e a expectativa dele é premiada no versículo 46, né, onde ele é chamado de bem-aventurado, né, ou feliz. E assim será no arrebatamento da igreja. E o servo infiel, por sua vez, nós sabemos que ele não tem qualquer senso de responsabilidade. Ou seja, que ele acredita ali que o Senhor ele vai demorar, né? Ele se sente melhor na ausência do Senhor do que na presença do Senhor. Nos versículos 50 e 51 a gente vê que representa, né, a vinda de Cristo para reinar. Ele é pego de surpresa, é surpreendido como se um ladrão invadisse sua casa para privá-lo, né, das coisas que ele mais preza. Então a gente pode fazer essa pergunta, todos que estão aqui nessa reunião, né, como nós nos sentimos em relação a Jesus. Porque tem alguns, eu creio, que preferem, né, acreditar que é melhor mesmo, que o melhor mesmo é que ele demore, né, para aproveitar a sua vida e etc. E é uma pergunta que fica para todos, né? Se ele voltar agora, isso vai estragar os nossos planos, né? Afinal, somos feitos de tantos e tantos planos, né? Tantas coisas que queríamos realizar e etc. Então, se nós, né, porventura, considerarmos a volta de Jesus como estorvo, um estorvo, né, no caso, é necessário que chequemos nossa fé, porque apesar das parábolas assim de em si se tratarem de um povo específico, de um período específico, nos remetem também a pensar sobre nossas responsabilidades, né, porque vou até pedir ao irmão para abrir em Efésios, capítulo 5, se for possível, a partir do versículo 12, a partir do versículo 13, na verdade, e do 13 ao, deixa eu dar uma olhada aqui, até o 15, até o 15, do 13 ao 15. Porque ele fala, né,
Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Bom, então, eu acredito, né, se eu tiver errado, os irmãos me corrijam, mas creio que o apóstolo Paulo ele estava falando para cristãos mesmo, ou seja, cristãos genuínos, mas que de alguma forma estavam andando como honestos e estavam dormindo, né, e vivendo como morto. Por isso que ele fala, né, desperta, ó tu que dormes, né? Levanta-te dentre os mortos, de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Então nós sabemos que uma vida, que um cristão, ele, de maneira alguma, ele pode perder sua salvação, que é uma vez foi dada por Cristo, e isso permanece para sempre. Mas como é sempre dito, o cristão ele pode sim perder sua vida aqui nesse mundo. Viver uma vida miserável. E aí o apóstolo Paulo ele fala diretamente para pessoas vivas, né, no sentido espiritual, mas que certamente por conta do pecado estava vivendo uma vida como morto. E ele vem e diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, né, de entre os mortos, ou seja, chamando esses para eles se levantarem do meio de pessoas mortas. E Cristo te iluminará. E no versículo 15 ele fala: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo um tempo, né? Que é viver e aproveitar o tempo com sabedoria, não com a sabedoria humana, carnal, fruto do nosso intelecto, mas pela sabedoria que Deus dá. E ele vem dizer, né? Porque os dias são maus, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, isso se aplica a nós, né? A todos nós. Precisamos ser sempre constantes, firmes naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Temos responsabilidades como cristãos e precisamos zelar com toda integridade sobre isso. Só até aqui. Já está chegando já no horário, mas queria só comentar só uma coisa. A gente percebe que nas três parábolas, e até no comentário do irmão aí, sobre a questão de ministério, que uma coisa, a coisa principal que é colocada aí, até nas três parábolas, é a vinda do Senhor Jesus, né? A sua vinda. A primeira fala do Senhor, né, que saiu, foi para longe, os servos ficaram, e não consideraram que ele ia voltar, esqueceram, e aí estavam maltratando os outros servos. Né? As virgens ali, né, elas dormiram, né? Estavam esperando o novo, mas dormiram. A gente vê que nessa palavra até que as 10 virgens dormiram. Apenas o que aconteceu é que quando o noivo veio, é que apenas 5 tinham óleo nas suas lâmpadas, né? Ou seja, apenas 5 eram, vamos dizer assim, verdadeiras, tinham espírito, né? E aí, ouvindo a voz do noivo, elas foram, né, até o noivo. E na última ali dos talentos, a gente vê que o que recebeu um talento e um terror, né, ele não estava na perspectiva correta desse senhor, achava que aquele senhor era mau, né, e rígido, e muito
E aí pegou o talento lá e acabou, né? Então, a gente vê que nas três coisas, o que é perdido é a perspectiva da volta do Senhor Jesus. E se eu não me engano, isso aí eu vou ter que dar uma estudada melhor, né? A gente sabe que várias doutrinas da igreja foram, e até o irmão fala aí, né, no comentário, foram soterradas ali, foram entulhadas. E aí, no século XIX, aqueles irmãos, quando passaram a se reunir somente ao nome do Senhor Jesus, essas doutrinas foram, né, sendo de volta, trazida de volta, né, ao conhecimento dos cristãos. O Espírito Santo usou os irmãos ali para estar trazendo de volta essas doutrinas. Então, a salvação pela fé e a salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas eu penso que uma das primeiras doutrinas que foram, vamos dizer assim, entulhadas, esquecidas pela igreja, foi a da volta do Senhor Jesus para a sua igreja, o arrebatamento. Né? Isso foi uma coisa tão forte na igreja que até hoje, né, uma grande parte dos cristãos não espera o Senhor Jesus no arrebatamento para levar a sua igreja, né, antes da tribulação, antes de todos os acontecimentos que vai acontecer quando o Senhor for tratar com este mundo e com Israel, né? Então, perdeu totalmente essa perspectiva. E alguns que ainda têm essa perspectiva do arrebatamento ficam procurando sinais, ficam procurando coisas que vão indicar quando é que vai ser. Só que a doutrina diz que o arrebatamento, a vinda do Senhor para levar a sua igreja, é uma coisa iminente. A palavra iminente significa, né, para agora. Ou seja, uma coisa que é iminente, uma coisa que vai acontecer de forma iminente, é que vai acontecer em pouco tempo. Né? Pode ser daqui a 1 hora. Então, os cristãos perderam essa perspectiva do arrebatamento iminente, né, da igreja. E perdendo essa perspectiva, perde a perspectiva do verdadeiro ministério cristão como deve ser. Deve ter essa perspectiva da vinda do Senhor logo, para qualquer momento. Né? E aí a igreja, por perder essa doutrina, né, permite que o clericarismo domine e entre e tome conta no meio cristão. A igreja começa a se envolver com o mundo, ou seja, a igreja entra no mundo, o mundo entra na igreja, porque perdeu a perspectiva do arrebatamento. Né? Porque, pense bem, irmão, o que é que nós vamos fazer aqui neste mundo? O que é que nós vamos plantar? O que é que nós vamos produzir? O que é que nós vamos nos dedicar aqui neste mundo? Né? Como se a gente fosse usufruir deste mundo ou de alguma coisa deste mundo. A perspectiva do cristão é totalmente assim, não tem nada deste mundo para mim. Né? Então, às vezes os cristãos estão aí se preocupando com a política e se envolvendo na política, né, quando ele devia estar se envolvendo com a palavra do Senhor, esperando, né, o Senhor a qualquer momento. Né? O Senhor vem, vai nos levar e os políticos vão continuar aí, os governos vão continuar aí, indo de mal a pior, fazendo suas politicagens, suas coisas todas, as nações brigando uma com a outra, né? E aí vai continuar. Mas nós, irmãos, nós vamos estar com o Senhor. Né? Então, essa é a perspectiva. Então, que perspectiva tem um ministro cristão que fica pensando, como o irmão Isaac falou e mostrou na palavra aí de Paulo, de Pedro, ali nas epístolas de Judas, né? Ministros cristãos, ministro que eu estou falando é aquele que ministra, que serve, segundo lá o original da palavra. Ministro é aquele que serve. Mas esses aí são ministros que querem ser servidos e que estão na perspectiva de ganhos de coisas financeiras, ganhos materiais deste mundo. É essa a perspectiva? Não.
a perspectiva deveria ser só servir ao meu irmão, esperando o meu Senhor que deu aquele ministério para eu fazer. Né? Deveria ser essa perspectiva de todo irmão, toda irmã que está nesse ministério aí de servindo. Né? Então, os irmãos, por exemplo, que tem um ministério, vamos falar assim, de presbítero, no sentido assim de estar à frente das coisas da Assembleia, procurando organizar as coisas, né, administrando ali junto com outros irmãos, porque a palavra de Deus nunca fala de presbítero, sempre fala de presbíteros, bispos, sempre no plural, nunca no singular. Né? Anciãos, não fala de ancião, fala de anciões, então sempre no plural, não é um irmão, mas, né, um grupo de irmãos ali, que vai estar à frente desse ministério, mas eles devem estar à frente desse ministério com esse sentido, né, de que logo o Senhor vem e vai levar a sua igreja. Aí, como é que vai estar a sua igreja que o Senhor deu a responsabilidade para ele ali, deu aquele dom, aquele ministério para ele de estar cuidando? Como é que vai estar a Assembleia no momento que o Senhor vier? Né? Os irmãos vão estar todos, né, ali unidos em amor, né, dedicado às coisas do Senhor, esperando o Senhor, todos esperando o Senhor, né? Com afeição ali, pela volta do Senhor, todos estão assim, né? Não se ocupando com as coisas do mundo, porque, né, essas coisas vão ficar aí, o Senhor depois vai tratar com elas no devido tempo. Então a gente não vai poder mudar nada neste mundo aí, mas a gente sabe que o Senhor, no seu devido tempo, vai tratar. A gente vê o mal crescendo, a gente vê as injustiças crescendo, a gente vê isso, a gente vê aquilo. Mas, irmãos, o Senhor, no devido tempo, vai cuidar de tudo isso. Né? Mas antes de ele fazer isso, ele vai nos levar para estar com ele. Olha, pai, que maravilha. Não é mais precioso a gente estar pensando nisso? E esperando isso? E caminhando de acordo com esse pensamento? Então, quando você tem esse pensamento, você vai olhar para o irmão, porque você vai querer ser melhor do que ele. Porque você vai querer ter uma posição, né, mais elevada do que o irmão no meio, na Assembleia. Não, irmão. O Senhor é o mais elevado. Ele é o maior de todos, ele é o cabeça. Então, e é ele que nós estamos esperando. Enquanto aqui, nós estamos aqui para um servir aos outros, né? Um servindo ao outro. Como Paulo também fala, né? Considerai, né, sempre o irmão superior a você. Então, a gente vai caminhando assim. Porque a gente sabe que o maior é o Senhor Jesus. E este nós estamos esperando. E ele quer, né? Quer nos levar para estar com ele para sempre lá no céu. Então, muda a perspectiva. Né? A perspectiva sempre é essa. Por isso que nessas 3 parábolas aí é sempre apontada essa questão do Senhor que foi, mas que está voltando. Né? O Senhor que foi, mas que está voltando. Então, meus irmãos, o Senhor está lá no céu agora, a gente sabe disso, mas ele vai voltar. Quando? Hoje mesmo ainda. Né? Espero que não dê tempo de a gente deitar na cama agora e para dormir. Então, é assim, né? É nesse sentido aí. Pronto, irmão. Então a gente segue na próxima semana, se o senhor permitir. Estivermos aqui, a partir desse parágrafo aí mesmo. E prontinho, vou tirar a gravação.